seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, morrer pra mim será vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus, Ele vive. Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Hoje nós estamos realizando o nosso culto de oração. Convido você após a nossa reflexão, nós podermos juntos, como igreja, levantar um clamor pela nossa sociedade, pelo nosso Brasil e pelo mundo, pelos governantes, pelo nosso sistema de saúde, pelos nossos médicos e enfermeiros que estão no combate direto a esta pandemia e também, e em especial, por todos aqueles que estão sofrendo agora nos leitos e hospitais, por todos os enfermos neste momento difícil, neste momento de incerteza. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, misericórdia do Brasil, misericórdia do mundo todo. Queridos, antes de entrar no texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns aspectos. Na verdade, algumas perguntas que eu vou fazer a você para que você possa já ser direcionado para o texto que nós leremos. E o texto que nós leremos é a história de um paralítico que ele foi carregado por seus amigos até os pés de Jesus. E a pergunta que eu faço agora é a seguinte pergunta: você tem carregado as pessoas até Jesus? Você tem levado as pessoas até Jesus? Você tem levado as boas novas do Evangelho às pessoas que estão necessitadas, aos paralíticos da nossa sociedade, aos paralíticos que nós temos hoje? Ou você, assim como o paralítico, está necessitando de um amigo ou amigos que te levem até Jesus, né? Então, nesse texto que nós vamos ler, nós vamos ver homens que se importaram com o paralítico e levaram este homem, né, até os pés do Senhor.
Acompanhe comigo o texto que nós vamos estudar hoje. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Acompanhe comigo a leitura. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ore comigo. Pai bondoso, Pai de amor, Pai querido, nós pedimos a Tua intervenção no nosso coração, nos nossos olhos e nos nossos ouvidos, para que nós possamos perceber o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor. O Senhor se mostrou um Pai cuidador, Senhor, em toda a história. O Senhor mostrou na vida desse paralítico, ó Deus, que o Senhor veio para restaurar as nossas vidas, Senhor, para restaurar a amizade que outrora foi perdida, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, as Tuas maravilhas, a Tua obra realizada em nossas vidas. É isto que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Note comigo, amados, que na leitura do texto nós podemos perceber que Jesus entrou novamente em Cafarnaum. E por causa dos seus milagres e por causa dos seus ensinos, muita gente foi atraída até a casa onde Jesus estava. E o texto mostra que foi tanta gente ali, foi uma multidão, a tamanha era a multidão, que as pessoas se aglomeravam na entrada, porque já não havia mais lugar na parte de dentro da casa onde Jesus estava, e elas se aglomeravam, fazendo, na verdade, uma verdadeira barreira humana. E podemos perceber na leitura do texto que existiam dois tipos de pessoas naquele lugar. O primeiro tipo de pessoa é aqueles escribas e fariseus que estavam ali naquele momento para julgar os ensinos de Jesus. Mas também existia outro tipo de pessoa, a que estavam ali para ouvir os seus ensinos. E eu imagino que logo na primeira fila estavam os que queriam julgar os ensinos de Jesus, os escribas e fariseus. E percebam também que antes de curar o paralítico, o texto da Bíblia, ele cita outros milagres, outras curas de Jesus. Mas duas curas nos chamam bastante atenção.
a cura do leproso e a cura deste paralítico. Mas por que a palavra de Deus enfatiza estas duas curas? Porque para a cultura dos judeus, tanto a lepra como a paralisia eram as doenças que mais representavam o pecado e os efeitos do pecado na vida do homem. Perceba comigo o que, segundo Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: se a lepra ilustra a corrupção e a contaminação do pecado, a paralisia era um retrato da estagnação produzida pelo pecado. E então eu quero convidar você a pensar como alguém que tinha lepra ou era paralítico nos tempos de Jesus viviam como um atestado de pecadores, um atestado de imundos, um atestado de falta de perdão e arrependimento. Havia entre os rabinos uma crença que um homem só poderia ser curado depois de ser perdoado. Então, se aquela doença persistia na vida daquele homem, era porque ele ainda não tinha sido perdoado por Jesus ou por Deus, né? Na verdade, por Deus ali, né? Pensavam que toda doença fosse devida ao pecado. Então Jesus cura o paralítico a fim de mostrar que ele veio não foi para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também havia a prova de que alguém foi perdoado era a cura, porque o perdão é invisível, mas a cura é visível. O perdão é subjetivo, a cura é objetiva. Fritz Heinecker disse: a opinião judaica, a resposta do pecado e do sofrimento é esta: onde há sofrimento, o pecado é premissa, e onde ainda persiste o sofrimento, o perdão ainda não chegou plenamente. Então, queridos, agora nós podemos perceber por que Jesus primeiro perdoa o seu pecado, né? Porque ele diz assim: olha, e você foi perdoado, mesmo sem a cura física, nós somos perdoados pelo Senhor. E pecado, ele quebra esse paradigma de dizer que toda doença é pecado. Não é. Existia lá, nós podemos perceber lá em João capítulo 9, versículo 2, quando os seus discípulos perguntam: quem pecou? Foi os seus pais ou foi ele? A respeito do cego de nascença, né? Quando eles veem o cego de nascença, eles olham assim: quem pecou, Jesus? Foi os seus pais ou foi ele? Jesus disse: nem os seus pais, nem ele pecou, mas isto é para a glória de Deus. Então, amados, Jesus, antes de curar aquele homem, ele quebra esse paradigma dizendo: o Senhor, ele está aqui, eu estou aqui para restaurar a amizade entre Deus e o homem. E dito isto, quais são as lições que nós podemos tirar da leitura desse texto? A primeira lição é: aproveite todas as oportunidades que você tiver para pregar e ensinar a palavra de Deus. Acompanhe comigo novamente a leitura de Marcos capítulo 2, versículo 2. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Perceba, amados, que Jesus ele não aproveita aquele momento onde as multidões vieram até ele para fazer shows pirotécnicos, fazer malabarismos, gospels e outras coisas mais. Ele aproveita aquele momento para ensinar. Intencionalmente, ele aproveita aquele momento para ensinar.
Se você fizer uma leitura minuciosa do texto bíblico antes do texto bíblico depois, os textos mostram que no caminho o Senhor sempre buscava pregar a palavra. O Senhor Jesus, ele sempre ensinava a palavra. Jesus veio para pregar a palavra, Jesus veio para ensinar a palavra, Jesus veio para viver a palavra de Deus, Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. Em Marcos 1,38 diz o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Em Marcos 2,13, logo na sequência do texto que nós lemos, diz o seguinte: de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Eu certa vez tive um grande privilégio, na verdade, de participar de uma conferência sobre a escola bíblica dominical, não é? E nesta conferência, o preletor que tinha sido convidado, ele falou sobre a preocupação dele, né? Ele revelou o coração ali sobre a preocupação dele a respeito do número de pessoas que estavam frequentando as nossas reuniões de estudo da palavra. E lá, nesse encontro pedagógico que aconteceu na Igreja Batista da Capunga, ele pôde dizer e relatar a respeito de números que traziam preocupação, na verdade, ao seu coração. E estes números mostravam que antigamente, na verdade, há um tempo atrás, havia mais pessoas frequentando a escola bíblica dominical do que membros de igreja. O número de congregados e membros de igreja era maior do que se você pegasse o número de pessoas que estavam inscritos, né, ou relacionados no hall de membro das igrejas. E agora, no momento que ele falou, né, já faz um tempinho já, mas naquele momento ele disse que o número de pessoas que frequentam a escola bíblica dominical é menor do que o número das pessoas que estão relacionadas no hall de membro. Ou seja, nem os membros mesmo das igrejas batistas estão frequentando as nossas reuniões, né, de ensino da palavra e de estudo da palavra. Então, amados, isto é um número preocupante. Sabe por quê? Porque em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: ao que o velho pastor Paulo, veja o conselho que ele diz ao seu discípulo Timóteo, né? Um novo pastor. Olha o conselho que um velho pastor diz a um novo pastor. Ele diz assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, amados, você que tem o dom da palavra, você que tem o dom do ensino da palavra, insista, continue
continue realizando, pregando a palavra com esmero, buscando no Senhor a força necessária para pregar a palavra. Continue meditando nesta palavra e ensine, pregue todos os momentos que você puder. Cuide deste dom que Deus te deu, né? E faça ele com todo amor e carinho, porque Deus quer usar a sua vida para a honra, para a glória e para a honra dele. A segunda lição, amados, é o seguinte: nutra a sua vida com amizades verdadeiras. Provérbios 17 diz o seguinte: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Francis Bacon disse o seguinte: não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Não sei quanto tempo aquelas pessoas que carregaram aquele paralítico até Jesus o conheceram, né? Eu não sei se desde a infância eles eram amigos daquele paralítico, e eu não sei se naquele momento eles conheceram aquele paralítico. Eu sei que eles tiveram atitudes de uma pessoa que era amigo daquele paralítico. E nós não conhecemos um amigo, não é pelo tempo que você tem este relacionamento com aquela outra pessoa, mas pelas atitudes daquela pessoa para com a sua vida e as suas atitudes para a vida daquela pessoa, que revelam se realmente existe uma amizade verdadeira. O amigo verdadeiro está pronto para te ajudar nos momentos mais difíceis da tua vida. Sem a ajuda daqueles amigos, ele nunca teria conseguido chegar a Jesus. Percebam, amados, que aqueles homens foram os pés, foram as mãos, não é? daquele amigo, daquele paralítico. Né? Eles tiveram que carregar literalmente aquele paralítico até Jesus. Muitas vezes Deus está colocando pessoas na nossa vida para carregar, para nos levar até Jesus, ou até mesmo para nos ajudar em momentos muito difíceis que nós estamos precisando. A pergunta é: você tem sido um bom amigo? O amigo está pronto para ver, ouvir e sentir as nossas angústias, as nossas necessidades. Aqueles 4 homens perceberam que a maior necessidade daquele paralítico era ser perdoado. Aquele homem passou a vida toda com um atestado de pecador. Acredito que muitas vezes o paralítico deve ter se perguntado: por que eu? Por que comigo? O que fiz para merecer isto? Qual o pecado que cometi para Deus me castigar deste jeito? Será que Deus não me ama? Ele precisava ouvir de Jesus: os teus pecados estão perdoados. Ele precisava ouvir: Deus te ama. Deus tem um propósito, tem um plano maravilhoso na tua vida. Quem diz isso não é Deus. Quem diz o contrário não é Deus, é o diabo. É o diabo que quer jogar na nossa mente que Deus não nos ama. Ele é maravilhoso, Ele é amor, então Ele te ama. Ele tem um plano maravilhoso na tua vida, amado. O amigo verdadeiro conduzirá a sua vida a Cristo. Amigo não se faz, amados, em beira de bar. Amigos não se fazem, amigos verdadeiros não se fazem em festas. O amigo verdadeiro, amados, ele é Cristo na sua vida. Ele te conduz a Jesus. O amigo verdadeiro não vai falar aquilo que você quer ouvir. O amigo verdadeiro
ele vai falar o que você precisa ouvir, aquilo que te edifica. Muitas vezes nós queremos ouvir elogios, mas muitas vezes nós precisamos ouvir uma crítica construtiva, algo que nos leva que vai edificar as nossas vidas, aquilo que vai construir os nossos relacionamentos, aquilo que vai edificar o nosso casamento, aquilo que vai nos ajudar a ser melhores pais, a melhores gestores das nossas finanças, a melhores gestores do nosso tempo. Mas o que muitas vezes nós queremos ouvir são afagos que não vai nos levar até Jesus. Você tem sido amigo dos seus filhos? Você muitas vezes vai precisar usar palavras de correção, porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que amam, né? Aqueles que amam. Da sua esposa, você tem sido amigo da sua esposa, você tem levado palavras para que ela, ou tem tido atitudes que vai revelar o amor de Deus na vida dela, ou do seu marido, né? Esposas, dos seus irmãos, dos seus colegas, no seu ambiente de trabalho, você tem sido um amigo verdadeiro para aquelas pessoas que rodeiam, que a única Bíblia que elas vão ler é a sua vida. O único contato que elas vão ter com Jesus é a sua vida. Então aproveite todos os momentos para pregar a palavra e para amá-las. A Bíblia diz que o Senhor vai conhecer os discípulos, ou nós vamos revelar se nós somos discípulos de Jesus pelo amor, se nós amamos uns aos outros. E, queridos, gostaria de levar você agora a refletir nessa terceira lição. E, na verdade, eu quero pedir a você uma permissão. E qual que permissão é essa? A permissão para chamar aqueles amigos do paralítico por características que eles apresentaram ao levar a levar o paralítico até Jesus. E esta ideia que eu tive foi fruto de uma leitura de um livro. O livro era Por uma Vida Mais Leve, de Lidiane Chagas, e ela apresenta assim, né? Ela apresenta, na verdade, ela batiza os amigos do paralítico com as atitudes que eles tiveram. E quais são, como é que nós vamos chamar as quatro pessoas, os quatro amigos daquele paralítico? Vamos chamar eles de atitude, ousadia, fé e esperança. Agora, a partir de agora, eles não vão mais ser anônimos para nós. Eles vão ter um nome. E o primeiro é atitude, o segundo, ousadia, fé e esperança. Acompanhe comigo a leitura de Marcos, capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte: Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Tem momentos, amados, que na nossa vida atitudes falam mais do que palavras. A atitude quebra a barreira, muitas vezes, da zona de conforto, do comodismo. Penso que naquele momento, ousadia começou a pensar assim: eita, quais são os obstáculos que nós devemos passar, essa multidão, o telhado. Fé começou a dizer assim: nós temos que orar, nós temos que levantar as mãos, nós precisamos clamar ao Senhor, creia que Ele tem o melhor para a sua vida. E daqui a pouco, esperança, né? Disse assim: não, vamos esperar no Senhor. Mas eu creio que foi a atitude que foi lá buscar o leito, colocar o paralítico no leito e chamou fé
ousadia e esperança para carregar aquele paralítico até Jesus. E o que é que nós tomamos como lição nas nossas vidas? Saia do mundo das ideias. Pare de postergar ações que você já deveria ter tomado há muito tempo. Quais as ações necessárias para você dar um upgrade na sua vida de oração, no seu casamento, na sua vida profissional, para ajudar alguém que está precisando, para pregar o Evangelho, não é? E nós muitas vezes ficamos, não, eu vou começar a orar amanhã eu vou colocar na minha agenda, não, eu vou começar a ler a palavra amanhã, e esse amanhã nunca chega, amanhã eu vou fazer o bem para alguém que está necessitando. Não, amados, nós temos que romper a barreira do comodismo, sair do nosso lugar e começar a fazer as mudanças necessárias hoje. Hoje é o tempo para nós fazermos aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos. Se eles não tomassem a iniciativa, não tomassem a atitude necessária, aquele paralítico nunca teria conhecido o amor de Deus na vida dele. Ele nunca teria conhecido o plano maravilhoso, o plano da graça, o grande perdão de Deus para a sua vida. E o segundo é ousadia. A palavra diz em Marcos 2,4 o seguinte: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. A ousadia nos faz enfrentar e muitas vezes vencer os obstáculos. A ousadia fez os amigos buscarem soluções, não aceitar que as dificuldades os impedissem de levar o seu amigo até Jesus. Eles tiveram que enfrentar vários obstáculos. Eles não se acomodaram diante da multidão, porque eles poderiam ter dito: eita, então não é vontade de Deus, a multidão está ali, né? A multidão não nos deixa chegar até Jesus, então vamos parar por aqui. Nós já tentamos, pegamos o paralítico, colocamos na maca, providenciamos o leito, levamos até a porta, mas não tem como. Se não tem como, já resolveu. Mas eles não se acomodaram com aquele problema, eles buscaram soluções para ajudar o seu amigo. Eles foram, olharam ali, não, se não tem como passar por aqui, porque ninguém vai deixar mesmo. Ninguém disse assim: olha, não, paralítico quer passar, os homens estão carregando paralítico. Não, a multidão muitas vezes nos afasta de Jesus. E eles disseram assim: então, se não vai por aqui, vai pelo telhado. E eles olharam: eita, então vai ter que abrir o telhado. Eles começaram a tirar as telhas ali. Eles precisaram de corda, né, para amarrar o leito, e amarraram o leito e depois começaram a descer com maior cuidado aquele paralítico. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram de levar o paralítico até Jesus. O que é que tem feito, amados? O que é que tem impedido, na verdade, você de agir na vida das pessoas para abençoar as vidas das pessoas? Muitas vezes não é uma multidão, mas é alguma coisa que aconteceu, um problema em um relacionamento. Amados, obstáculos nós sempre teremos em nossas vidas, aflições nós sempre teremos, mas Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É hora de nós lutarmos, é hora de nós não nos entregarmos às dificuldades da vida. Queridos, para pregar a palavra hoje, eu tive que ser ousado e eu tive que vencer várias barreiras. A primeira barreira é a barreira da timidez, né? Muitas vezes olhar para uma câmera, a câmera é tão fria, né? E é difícil vencer essa barreira. A barreira da internet, a barreira das dificuldades, né?
Então, seja ousado, nós temos que vencer as barreiras. Muitas vezes eu pensei, não, isso não é para mim, não é para mim, eu não vou fazer, mas se eu tivesse parado, eu teria deixado de cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, que é pregar o Evangelho. E teria deixado de abençoar vidas através da internet, né, deste canal que Deus tem usado para espalhar as boas novas do Evangelho. Então não desista. Se Deus tem te dado um talento, continue avançando. Se Deus tem colocado pessoas paralíticas na tua vida, continue avançando, continue abençoando vidas, levando essas pessoas que precisam tanto do Evangelho até Jesus Cristo, que Ele é a solução para todo homem. Hashtag seja ousado. Thomas Edison, amados, diz a história dele que um dia um dos seus auxiliares, desanimado com tantos fracassos, sugeriu a Edison que desistisse de futuras tentativas, porque depois de 700 tentativas não havia avançado um só passo. Ao que ele respondeu. E você sabe que Thomas Edison foi aquele que criou a lâmpada incandescente. E a história dele diz, e eu estou relatando agora, que ele tentou depois de mais de 700 tentativas, um dos seus discípulos ali, daqueles seus alunos, disse, olha, os seus auxiliares, disse, depois de 700 tentativas você não vai desistir. Olha o que ele disse, o quê? Não avançamos um só passo? Avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Estamos para além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. E a isso você chama perda de tempo? Amados, as tentativas frustradas não é perda de tempo. Não é perda de tempo. São lugares que Deus nos leva para que nós possamos aprender como não fazer. Então continue. Se Deus tem colocado algo no seu coração, se Deus tem colocado um sonho no teu coração, continue lutando por ele. Claro, se isto é vontade de Deus, nós devemos perguntar se isso é vontade de Deus. Se Deus tem nutrido um sonho no teu coração, um pensamento no teu coração, Deus tem te dado um talento, Deus tem colocado pessoas para você ajudar, não desista diante dos obstáculos. E o terceiro é fé. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Fé é certeza de coisas que se esperam. Então, qual era a certeza que aqueles homens tiveram? Que Jesus era o único que poderia dar uma solução para a vida do seu amigo. Onde todos diziam é pecador, eles diziam Jesus pode transformar a vida dele. Hoje você pode estar pensando que não tem jeito para a sua situação. A fé é convicção de fatos que não se veem. Mas Jesus está dizendo, antes de entrar neste assunto, Jesus está dizendo, há sim uma solução para a sua vida. Eu sou a solução, Jesus está dizendo a você. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por Jesus. Né? Ele disse que veio para termos vida e vida em abundância. Então creia no Senhor Jesus.
leve os seus amigos que estão necessitados por uma palavra de conforto, uma palavra de restauração. Leve a palavra do Senhor a estas pessoas que estão necessitadas, que muitas vezes são como paralíticos na nossa sociedade. Olha o que está dizendo aqui, convicção de fatos que não se veem. Queridos, penso que ao ouvir as histórias de Jesus, estes homens creram que mesmo sem ver os milagres, mesmo sem presenciar, eu creio que eles já viram seu amigo perdoado por Jesus, já viram seu amigo curado por Jesus. Eles sabiam que a maior necessidade do amigo era ser curado por Jesus, porque a cura material, a cura física representava o perdão de Deus. Aquele homem, ele necessitava do perdão de Deus, assim como eu e você precisamos do perdão de Deus e da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Deus te ama, querido. A fé nos move a agir. A fé é operosa. Dizer fé operosa é uma redundância e muitas vezes até a palavra diz, porque a fé é convicção, ela nos move a agir. Eu usei a vida, a palavra atitude como pessoa, a ousadia como pessoa, mas para ilustrar, amados. Mas na verdade, a fé nos leva a termos atitude. A fé verdadeira nos leva, queridos, nos leva a ser ousados, né? Se você for olhar nesse capítulo de Hebreus 11, você vai ver homens e mulheres que foram extremamente usados por Deus, mas todos os momentos a palavra diz, pela fé este homem fez isso, pela fé esta mulher fez isso. Então é pela fé que nós nos movemos e agimos para agradar o coração do nosso Deus. E a quarta e última, queridos, lição que nós tiramos, né, é o seguinte: a esperança. Fala lá, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Desculpe, nós estamos lendo agora Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Perceba, amados, que a tribulação, né, a perseverança e o caráter aprovado são caminhos que o Senhor nos coloca para nos conduzir à esperança. Na verdade, tribulação, amados, não é fim, é meio na vida do cristão. É meio pelo qual Deus nos conduz à paciência, Deus nos conduz ao caráter aprovado e Deus nos conduz à esperança. Ela é meio, não é fim. Deus não deseja que você fique na tribulação. Deus deseja que você passe pela tribulação, né? Verdade? Não estou dizendo com isso que a tribulação não é colocada por Deus. Sim, é permissão de Deus que você passe pela tribulação, mas não é o alvo final de Deus a tribulação na vida. Ela é meio para que Deus conduza ao nosso ser a um caráter aprovado, conduza o nosso ser a uma esperança, a esperar no Senhor. E a esperança, queridos, é diferente de expectativa. A esperança, de acordo com o texto aqui, ela nunca é decepcionada, mas a expectativa pode ser decepcionada. A esperança nasce de dentro para fora, a expectativa nasce de fora para dentro. A esperança vem das promessas de Deus, a expectativa muitas vezes
vem dos homens e da forma que eles vivem. Muitas vezes a expectativa é criada quando nós olhamos para a vida dos outros e perguntamos: Senhor, mas fulano tem um carro e eu não tenho, mas fulano tem um casamento e eu não tenho. Mas não, queridos, Paulo disse o seguinte, que ele aprendeu a viver contente em todas as situações. Não é numa situação, somente na situação boa, não é somente na situação ruim, é em todas as situações. Paulo diz que aprendeu, ele não nasceu sabendo, ele aprendeu a viver contente em todas as situações. Então, nutra o seu coração de esperança. Deus não te prometeu a maior casa do bairro, amado, o carro do ano, o concurso dos seus sonhos. Ele te prometeu o sustento, o pão de cada dia, dá-nos hoje. Quem promete essas coisas são os falsos profetas, amado. Deus não barganha por causa de oferta, né? Traga uma oferta de 10 mil reais que você vai ser bem sucedido. Deus não se vende por isso. Nós não vemos esta atitude de Jesus na palavra. Ele nos promete, estará conosco todos os dias da nossa vida. Isto é que nós temos, com esta promessa que nós temos que alimentar o nosso coração. A tribulação, a paciência, a experiência não são fins em si mesmos, porém são meios de Deus para atingir a esperança. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Provérbios 10, versículo 28. A esperança é gerada através de um relacionamento com Deus, de um entendimento da pessoa de Cristo, de um caminhar com Cristo. Notem que Jesus contempla a fé deles dizendo: os teus pecados estão perdoados. Se Jesus tivesse terminado ali, ele já teria contemplado a fé deles. E quais esperanças não foram decepcionadas para terminar, queridos? Que Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para reconciliar o homem perdido com Deus. Que Ele nos ama independente da nossa situação. Creia nisso. É aí que você tem que depositar as tuas esperanças. Que Jesus é Deus. Ele provou isso subjetivamente quando disse: os teus pecados estão perdoados. E provou objetivamente ao curar o paralítico. O perdão e a cura do paralítico na vista de todos causou admiração e louvores a Deus. Marcos 2, versículo 12 diz: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Em Isaías 40, eu quero finalizar com esse versículo. Isaías 40, do versículo 30 ao 31, diz o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amados, espere no Senhor, tenha fé no Senhor, tome atitudes que revelam o amor do Senhor na vida das pessoas e seja ousado, não desanime diante das dificuldades. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela vida daquele paralítico, pela vida daqueles homens que nos ensinaram tanto e que a história deles, Senhor Deus, está reverberando, Senhor Deus,
nas nossas vidas, está anunciando o teu amor, o teu cuidado, a tua bondade, a tua misericórdia para conosco, para com homens que são tão pecadores, tão miseráveis, mas a tua palavra diz que onde abundou o pecado, a tua graça superabundou, Senhor. Então nos faz ver, Senhor, nos faz perceber que o Senhor nos ama e tem um plano maravilhoso em nossas vidas. É isso que nós te oramos e te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E que Deus possa abençoar, continuar abençoando a tua vida. E domingo que vem nós estaremos neste mesmo local, no nosso culto online. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Amém. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, espero
intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvi, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu.